Na parte de domingo, basta um sinal. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer: se eu visse o mar vermelho se abrir, se eu visse o maná caindo do céu, se eu tivesse visto Jesus curando o cego, se eu tivesse presenciado Jesus ressuscitando Lázaro, então eu creria. Não, meu querido irmão, você mesmo assim não creria, porque não são os milagres que nos fazem crer. É a fé em Jesus Cristo. Milhões e milhões já viram sinais, já viram prodígios, já viram milagres e não se converteram. Todos esses milagres, sinais e maravilhas estão registrados na Bíblia. E estas pessoas que leem hoje a travessia pelo Mar Vermelho, o maná sendo derramado sobre o povo de Deus por 40 anos, todos os que estão lendo esses milagres, por que não se convertem? É como se eles estivessem lá assistindo, mas, queridos, não são os milagres que nos convertem. Por que deveria ser mais fácil crer hoje do que foi para as pessoas dos tempos bíblicos? Os israelitas não possuíam a Bíblia como hoje nós temos a Bíblia, nem tinham uma longa história do povo de Deus para refletir sobre ela como nós temos hoje. Moisés destacou a importância de lembrar a direção e a bondade de Deus. Diferentemente deles, do povo daquele tempo, nós contamos com 6.000 anos de história bíblica, 6.000 anos da história do pecado na terra. Nós temos muitas evidências para crer, para fortalecer a nossa fé, meu querido irmão. Cada geração pede um sinal e hoje a nossa geração não é diferente das outras, mas os sinais estão à nossa volta. Em Mateus capítulo 24, vemos quantas coisas já se cumpriram e outras que estão se cumprindo diante de nós. Mesmo na época de Jesus, alguns pediam um sinal de que ele era de fato o Filho de Deus, embora muitos sinais já tivessem sido dados. Como Jesus respondeu àqueles que pediram sinal? Abra sua Bíblia, vamos ler então em Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, vamos ver então o verso 11 e 12. Aqui diz: os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus e, tentando-o, pediram-lhe um sinal vindo do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Jesus gemeu, uma angústia diante da incredulidade daqueles que já tinham visto sinais e estavam pedindo mais sinais. E ele disse: por que esta geração pede um sinal? Em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a esta geração. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Meu querido irmão, será que nós discutimos com Jesus e o colocamos à prova como fizeram os fariseus? Fazemos com que ele suspire profundamente por causa da nossa falta de fé, incredulidade, quando ele já nos deu razões, 1000 razões para crer? Esses sinais não eram aquilo de que os judeus necessitavam. Nenhuma prova meramente externa os beneficiaria. A necessidade deles não era de iluminação intelectual, mas de renovação espiritual. Não seria esse também o nosso caso hoje? Necessitados de renovação espiritual, necessitados de uma caminhada autêntica, real, passo a passo com Deus. Essa é a nossa necessidade hoje, meu querido irmão, minha querida irmã. Talvez não precisemos de mais um sinal, porque temos muita luz ao nosso alcance, luz abundante, especialmente em nossa própria Bíblia. Em vez de fazermos Jesus suspirar profundamente diante da nossa falta de fé, lembremos o que ele disse para Tomé. Memorize as palavras ditas a Tomé. Bem-aventurados são os que não viram e creram. Tomé queria ver para crer, mas Jesus está dizendo que os bem-aventurados são os que não viram e creram. Ou seja, eu desafio você, meu querido irmão, para crer para ver. Esse é o desafio, crer para ver. Porque os que esperam ver para depois crer, estes vão ficar pelo caminho, porque Deus abençoa aqueles que vivem pela fé.
Pela fé, nós cremos antes de ver, nós agradecemos o perdão antes de sentir o perdão, nós agradecemos a cura antes de sentir a cura. Eu não preciso ver o milagre, eu já louvo a Deus pelos milagres que já foram realizados no passado. Ele já deu inúmeras razões para você crer nele. E ainda assim mesmo, com todas essas evidências, sempre existe espaço para a dúvida. Deus intencionalmente deixou na Bíblia ganchos para pendurar dúvidas. Quem quiser duvidar, é possível duvidar, porque Deus intencionalmente deixou na Bíblia ganchos para os que não são sinceros pendurarem as suas dúvidas. Portanto, meu querido irmão, não se enrosque nos ganchos que Deus deixou na Bíblia. Pela fé, alimente-se do alimento que está disponível a você. Não fique preocupado com aquilo que você ainda não entende, mas pratique aquilo que você já entende. Em apenas 60 segundos, como você descreveria sua fé em Deus? Que tipo de fé você tem em Deus? O que sua resposta revela sobre a sua caminhada com Jesus? Viva pela fé, não pela vista. E que a sua fé não seja abstrata, mas que a sua fé seja a mão que se agarra nos méritos de Jesus Cristo, que a sua fé sejam os pés que correm para Jesus Cristo. Meu querido irmão, faça parte do time daqueles que creem, e porque eles creem, eles verão a glória de Deus. Aleluia!